Olá turma, sou o professor Matheus Rodrigues de Castro e hoje vamos ver o conteúdo de resolução de problemas envolvendo números racionais. Até para dar prosseguimento à nossa aula anterior, onde eu ensinei como identificamos os números racionais, como os reconhecemos. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. O assunto de hoje é esse, resolução de problemas envolvendo números racionais. Vamos relembrar o que são números racionais. O conjunto dos números racionais ele é composto por números decimais e números fracionários, como representado na imagem. Vocês podem verificar que menos 2,5 é um número decimal, menos 0,3 também é um número decimal, 2 sobre 7 é um número fracionário, e menos 1 sobre 2 é um número fracionário. Então a gente pode verificar que essa é a representatividade do conjunto dos números racionais. Vale lembrar também que dentro do conjunto dos números racionais existem as dízimas periódicas, que não deixam de ser números decimais. A representação de uma dízima periódica, 2,4, com tracinho em cima, que é a mesma coisa que 2,4, 4, 4, e assim vai sucessivamente até o infinito. Então, dentro do conjunto dos números racionais, nós temos as dízimas periódicas simples e compostas, que são números decimais, os próprios números decimais e os números fracionários. Vale também lembrar que dentro do conjunto dos números racionais, a gente também inclui o conjunto dos números inteiros, que são todos os números negativos e positivos que tendem ao infinito, e também o conjunto dos números naturais, que vai de 0 a 9. Ou seja, o conjunto dos números racionais é bem amplo. Aí aqui está uma definição. São todos os números que são representados na forma decimal. Aqueles números que podem ser escritos também na forma de fração. Então, a gente já tem agora uma breve ideia, relembrando, como foi dito na última aula, do que é o conjunto dos números racionais. Aqui são exemplos, de como é que a gente pode representar esses números, que fazem parte do conjunto dos números racionais. 0,3 aqui, como vocês podem verificar, só tem uma casa após a vírgula, então a gente transforma, ele equivale, na verdade, a 3 sobre 10. Então, essas são duas representações. A gente pode tanto dizer que 0,3 e 3 sobre 10 estão dentro do conjunto dos números racionais. Mesma coisa com 0,25. Há duas casas após a vírgula, como vocês podem verificar, então fica 25 sobre 100. E a gente ainda pode reduzir essa fração, simplificando aqui em cima por 25 e o 100 por 25, ficaria 1/4, como mostra a imagem. Então a gente pode verificar que isso também faz parte dos números racionais, Tanto a representação 1/4, 25 sobre 100 ou 0,25 está dentro desse conjunto. Menos 0,75 é o mesmo processo. Duas casas após a vírgula, a gente conserva o sinal negativo aqui, lembrando que é muito importante a gente atentar a isso. Então vai ficar menos 75 sobre 100, simplifica tanto o numerador quanto o denominador por 25. Resulta em menos 3 sobre 4. Então todas essas duas frações aqui e esse número decimal também fazem parte do conjunto dos números racionais. Eles têm o mesmo valor, são a mesma coisa. E depois da gente verificar essa breve introdução, a gente vai resolver 3 probleminhas envolvendo números racionais. Deixa eu passar aqui para a primeira questão. Para encher um álbum de figurinhas, Karina contribuiu com 1/6 das figurinhas, enquanto Cristina contribuiu com 3/4 das figurinhas. Com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram? Ou seja, a gente percebe aqui pelo enunciado, que a gente necessariamente só precisa somar esses dois valores, para descobrir qual é a fração que representa a contribuição delas duas juntas, Então, como é que a gente vai fazer aqui? A maneira mais fácil que eu encontrei aqui para demonstrar para vocês foi essa. É fazer a soma e criar frações equivalentes, dessas frações aqui. Ou seja, eu multipliquei essa primeira fração aqui, por 2. E eu multipliquei essa segunda fração aqui por 3. Ou seja, multiplicando 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 6, 12. 3 vezes 3 é 9, e 3 vezes 4 é 12.
O que eu encontrei aqui? Eu encontrei um conjunto de frações com o mesmo denominador. Agora eu preciso só somar. 9 mais 2 é igual a 11, 11 sobre 12. Eu posso também reduzir essa fração 11 sobre 12, né? No caso aqui, deixa eu só pegar uma calculadora aqui rapidinho. 11 dividido para 12 vai dar 0,91. Ou seja, eu posso dizer que esse valor aqui é a mesma coisa que 0,91. Eu posso terminar a minha conta em 11 sobre 12 ou falar que é igual a 0,91. Não tem problema algum. Deixa eu passar para o próximo. Essa é uma questão, né, no caso. A segunda questão. Ana está lendo um livro. Em um dia ela leu 1/4 do livro e no dia seguinte leu 1/6 do livro. Então calcule a fração do livro que ela leu. Então vamos resolver primeiro essa letra B aqui. A fração do livro que ela leu, mesmo processo da questão anterior, né? A gente só vai somar o que ela leu em um determinado dia e o que ela leu no dia seguinte. 1/4 mais 1/6. Mesmo processo também que eu fiz anteriormente. Multipliquei aqui por 3. Opa, deixa eu só apagar aqui que ficou um pouco feio. Multipliquei aqui por 3 e multipliquei aqui por 2. 3 vezes 4 é 12. E 2 vezes 6 é 12. Eu fiquei com o mesmo denominador. Aí multiplica em cima também. 3 vezes 1 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Vai ficar 5 sobre 12. Então eu já tenho a resposta da letra B. Eu já descobri o quanto ela leu nos 2 dias, né? Que o enunciado me demonstra. Esse 5 sobre 12 ele também pode ser representado em forma decimal, né? Que no caso seria 0,41 se eu fosse dividir 5 para 12. 0,41. Então eu poderia dar a resposta em 5 sobre 12 ou 0,41. Todos esses números fazem parte do conjunto dos números racionais. E a fração do livro que falta para ela terminar de ler. Então vamos lá. O que eu estou fazendo? Eu descobri que ela já leu 5 sobre 12 aqui. Ó. E ela tem um livro. Esse um livro ele pode ser representado como todo, sendo 12 sobre 12. Vocês não concordam comigo? Até porque 12 dividido para 12 é 1. Ou seja, eu estou pegando o meu todo e dividido por ele todo. Então eu vou ter o valor 1. Então eu transformando esse 1 em 12 sobre 12, que se eu fizer a volta, eu vou ter novamente o resultado 1. Eu já descobri aqui uma fração, esse conjunto de frações aqui, com o mesmo denominador, 12 e 12. Então eu só preciso subtrair o numerador agora, que é 12, que é o meu todo dividido pelo meu todo, menos o que ela já leu, e eu vou descobrir o quanto falta para ela terminar de ler o livro, que é 7 sobre 12. Que da mesma forma, como eu falei para vocês, eu posso simplificar essa fração, né? Dividindo realmente 7 por 12 e descobrindo qual é o valor decimal que ela gera. Ou seja, 0,58. Então essa pode ser minha resposta, 0,58 ou 7 sobre 12. Então a gente pode resolver essas questões dessa forma, entendeu? A forma mais simples que eu encontrei justamente é essa. Para a gente não precisar tirar MMC e MDC, a gente cria frações equivalentes, entendeu? Para dar soluções a esses problemas. A terceira questão também é bem simples. Em um pacote há 4,5 de 1 kg de açúcar. Em outro pacote há 1/3. Quantos quilos de açúcar o primeiro pacote tem a mais que o segundo? Obviamente que aqui a gente já compreende que é uma questão de subtração, né? A gente precisa saber quantos quilos o primeiro pacote, que é esse aqui, 4 sobre 5, 4/5, tem a mais que 1/3, né? Que é o segundo pacote, 1 sobre 3. Então a gente vai fazer esse processo aí, ó, que foi representado aqui na imagem. 4/5 menos 1/3. Da mesma forma, procurei frações equivalentes. Multipliquei essa daqui. Desculpa. Multipliquei essa daqui por 3.
e multipliquei essa daqui por 5. Obtive o mesmo denominador. 3 vezes 5 é 15. Ó, 3 vezes 5 é 15, aqui como mostra. E 5 vezes 3 é 15 também. Ó. Ou seja, com o mesmo denominador, eu posso realizar a operação de subtração. Não esqueça de multiplicar em cima também. 3 vezes 4 é 12 e 5 vezes 1 é 5. Como eu tenho o mesmo denominador, eu posso subtrair 12 de 5 e eu vou ter 7 sobre 15. Ou seja, já descobri quanto o primeiro pacote tem a mais que o segundo. Só que eu posso representar, como eu já demonstrei nos 2 últimos exemplos, eu posso representar em forma decimal. No caso, como seria, né? 7 dividindo para 15. Daria 0,46. Ou seja, eu posso atribuir como resposta tanto 0,46, que faz parte do conjunto dos números racionais, quanto 7 sobre 15. Como é um conteúdo que eu sei que vocês já estudaram em sala de aula e foi o que a professora Elissandra solicitou, né, que eu fizesse apenas uma revisão, a gente vai fechar essa aula somente com esses 3 exemplos mesmo citados, até porque eles são bem simples, e com a introdução que eu dei, né, a nossa revisãozinha lá do que seriam números racionais, né, de que tamanho seria esse conjunto, o que eles comportam dentro desse conjunto. Então eu agradeço a atenção de todos vocês, estou finalizando a aula agora, fico no aguardo do retorno de vocês, eu vou passar uma listazinha de exercício ainda, hein? Lá pelo Google Forms, gostaria muito que vocês resolvessem. Fico no aguardo, hein? Espero que vocês estejam muito bem, até mais.